E são assuntos que serão seguramente analisados aqui com o Issao Agostinho e o Wellington Calazans. Issao, boa noite, bem-vindo à hora 10 da noite, mais uma vez. Wellington, boa noite e bem-vindo também, mais uma vez, à hora 10 da noite em mais uma edição. Boa noite, Dorivaldo, boa noite, Issao, e a você assistindo a Hora 10. É sempre bom estar aqui. É sempre um gosto enorme tê-los aqui. Vamos exatamente começar por olhar para estes confrontos na Síria, que mais de 150 mortos e dezenas de feridos já são aqui registados. Agora, Wellington, são confrontos que, como vemos, demonstram uma tendência um pouco expansiva, porque vão se tornando também focos em outros pontos da própria Síria, como aqui já fizemos referência. Um deles é exatamente os combates que começaram já em áreas fronteiriças também. Dorivaldo, esse confronto aí na Síria, ele só vai acabar se houver acordo político interno e se houver a expulsão dos Estados Unidos da América e também da Turquia, de lá, do solo sírio. Porque são esses dois países que promovem toda a instabilidade e os norte-americanos, em especial, estão roubando petróleo e outros derivados importantes para a economia norte-americana, mas é de roubo que se trata, não existe aqui eufemismo, você sabe que eu não escolho palavras suaves para crimes. Então, enquanto os Estados Unidos estiverem ali, não vai haver paz na Síria. E só existe Síria hoje porque a Rússia passou a apoiar o presidente e o líder, né? Não é só um presidente ali, estamos falando de uma liderança política de verdade, que conseguiu, com um braço forte, sustentar, e ainda que esses pequenos episódios de protestos que foram mencionados pelo colega Issao realmente tenham ocorrido recentemente, também são estímulos, né? Essas primaveras, esses métodos aí já conhecidos, né? de modus operandi ocidental para a promoção de instabilidade. Então, quando estamos falando aí da expansão do conflito para outras regiões, nada mais é do que a chegada de armas. Essas armas que estão dizendo que estão levando para a Ucrânia estão indo para diversos pontos do planeta para alimentar o terrorismo. Quem alimenta o terrorismo? É o Ocidente. O Ocidente vive desses conflitos internos que ele e muitas vezes alimentam os dois lados para que eles briguem e que a instabilidade seja consumada. E o que está acontecendo na Síria é apenas o retrato disso. Não precisa ser especialista em geopolítica, em política internacional, para perceber que a presença norte-americana na Síria é uma aberração. Não existe nada que possa justificar aquilo. Então, toda essa instabilidade pode botar na conta aí dos presidentes recentes dos Estados Unidos da América, e o objetivo de destruir a Síria, como fizeram com a Líbia, só não foi atingido porque a Rússia chegou a tempo. Então, é essa a perspectiva de análise de qualquer conflito que exista ali dentro. Pode morrer hoje 100, amanhã 200, depois de amanhã 50. Eles vão dizer que foram apenas 50, mas foram 50 mortes, né? E não vai ser visto como um problema externo promovido, estimulado e patrocinado artificialmente por forças estrangeiras que promovem a pirataria dos recursos sírios. Então, estamos falando de mais um episódio como esse, e aí os estudiosos buscam os nomes dos grupos, o histórico dos pseudo-líderes e etc., quando quem manda de verdade está em algum gabinete com ar-condicionado, usufruindo de toda a miséria que tem provocado, principalmente para o povo sírio, que não merecia passar por esse tipo de privação, para além das sanções que são aplicadas para acabar de tentar destruir o país. Dorival. Está certo, Wellington. Vamos olhar então para Cuba agora, pois afinal foi detectada uma rede de tráfico humano que coagia assim os cidadãos a lutarem pela Rússia na guerra da Ucrânia. O Ministério do Interior já trabalha, digamos, na neutralização e desarticulação também desta rede que opera a partir da Rússia.
Wellington, é um facto confirmado e uma situação que acaba de ter certo ponto por ser chocante, porque temos um relato de que há adolescentes, muitos deles ainda nem na maioridade envolvidos nesta situação. Como é que podemos receber aqui este assunto? Olha, esse tipo de recrutamento, em especial nesse episódio aí da Ucrânia, ele tem ocorrido, né, e dos dois lados, ninguém pode negar. Não será espanto para mim, para você, para o colega Sal, certamente, se dentro de um mês estejamos aqui comentando a chegada de norte-coreanos para apoiar a Rússia do lado russo. Assim como já existe aí o que chamaram, deram um nome bonito lá na Ucrânia, de Liga Internacional, alguma coisa assim, que tem lá mercenário de tudo que é país, inclusive aqui da Suécia. Né? Eram 20 mil, agora só tem 2 mil, estranhamente. Né? Dizem que eles foram embora de volta para casa, outros dizem que ficaram no caminho. Então, Dorivaldo, Cuba agora aparece estranhamente, né, com esse tipo de denúncia. Cuba, que historicamente é parceiro da Rússia, da antiga União Soviética, e que herdou isso, transferindo essa amizade, essa parceria com a Rússia, que inclusive sustenta em muitas frentes a economia cubana, e com muitos obstáculos. A informação, quando você enviou para mim os temas hoje para conversarmos aqui, eu liguei para um jornalista cubano, bastante independente, e ele me falou que muitos cidadãos cubanos assinaram contratos com o exército russo em maio desse ano, e ele estranhou que somente agora isso tenha virado notícia lá em Cuba, e que é desejo de muitos cubanos uma luta contra uma frente ocidental, e que eles fazem isso também na expectativa de poderem ser adotados como cidadãos russos, para que possam ter dupla cidadania, que possam transitar em outros países, não para abandonar Cuba, como alguma imprensa ocidental tenta publicar, mas para que eles possam ter mobilidade, flexibilidade. Muitos são estudiosos, muitos são cientistas e que também são soldados. Então, eu vejo tudo isso como algo extremamente normal, sobretudo nesse momento em que sabemos que estamos numa pré-guerra mundial dentro do solo ucraniano, como eu venho falando. Por isso o nosso público não está surpreso com esse tipo de presença de outras cidadanias de um lado ou de outro. Por isso já antecipo, vai ter norte-coreano. E vai ter arma norte-coreana. Então vai ser tema do nosso comentário dentro de 3 semanas. Pode cobrar depois. Está certo. E, Wellington, algum adicional? Sim, Dorivaldo, eu gostaria de apenas fazer um complemento. Eu falei sobre Liga Internacional, mas é Legião Internacional, né? Que é uma legião que reúne países que são vistos como voluntários e solidários à Ucrânia, porque existe uma romantização de tudo que é para a Ucrânia. Né? Quando é Rússia, aí chamam de uma grande máfia de recrutamento, assim, são coisas assim, bem cinematográficas. Né? Uhum. E são 55 países nessa Legião Internacional, incluindo aí Canadá, Finlândia, Estados Unidos, Reino Unido, Geórgia, Polônia, Suécia, Nigéria, Coreia do Sul, Noruega, Espanha e Israel, apenas para citar alguns dos 55 países. Mas são mercenários desses países, mas são mercenários. E há um recrutamento. Era isso que eu queria complementar. Certo. Bem, eu vou agradecer aqui a presença dos dois em mais uma edição do Hora 10 da Noite. Vamos querer contar com vocês em próximas oportunidades. Até lá, um grande abraço, uma ótima noite e estamos juntos. Bom dia, colega Sal. Boa noite para você, Dorivaldo, e ao nosso público. É sempre bom estar aqui. Um grande abraço. Um grande abraço.